aí galera, beleza? Meu nome é Lucas Torres, vim aqui fazer a resenha do livro Pornopopeia hoje, que foi escrito em 2009 pelo Reinaldo Moraes. Vou falar um pouco do escritor antes para vocês se situarem. O Reinaldo ele é roteirista, cronista, tradutor, além de ser escritor. Ele começou a trabalhar na década de 80 com isso e hoje em dia ele tem um programa de rádio que passa aos sábados na Rádio UOL. Ele escreve basicamente sempre em prosa e é muito conceituado como escritor brasileiro. O livro é em prosa, como a maioria dos romances do autor, e é uma linguagem pesada, mas não pornográfica. Como assim pesada, mas não pornográfica? É o seguinte, ele escreve de uma forma leve alguns palavrões, entendeu? Conotação sexual, piadas sexuais, tudo desse nível, só que de forma engraçada. Ele acaba deixando leve o que naturalmente seria pesado, deixando o livro não é pornográfico. O livro não é como você pode dizer que é o Garganta Profunda, que é um livro pornográfico e que cita sexo. Esse não, ele apenas cita o sexo de forma engraçada, satirizando esse meio. O livro é a história de um cineasta fracassado. Ele se diz fracassado porque ele se diz um artista com muito talento que acabou indo parar no mundo dos filmes pornográficos. E ele recebe uma proposta do Zuba, que é um amigo dele, de trabalhar para fazer um vídeo institucional para os embutidos de frango da granja Itaquerambu. E quando ele recebe essa proposta, ele fica em cima do muro. Eu saio do mundo pornô e vou para um negócio que também é ruim, que é só para eu ganhar dinheiro, ou eu fico aqui esperando, porque eu sou um artista, eu sou um cineasta, eu não fui feito para fazer vídeo institucional. Aí ele fica pensando no dinheiro, aí ele pensa em outra coisa, aí ele, não sei, fica nesse vou, não vou. E é engraçado também outra coisa, que o nome do livro Pornopopeia significa pornô de prostituta do grego e epopeia, que é uma narrativa épica, como nos livros, que é a narrativa de um cineasta de filme pornô, que se passa na cidade de São Paulo. E o livro, eu vou falar hoje basicamente do primeiro capítulo do livro, que começa com um conflito interno dele, que na verdade no começo não dá nem para saber se ele está falando consigo mesmo ou se ele está falando com alguém. Que é ele falando, senta a bunda nessa cadeira aí, de forma bem coloquial, que o livro é escrito dessa forma, como escrito de uma forma fácil de ler, de entender, com um personagem muito legal que é o Zeca. Ele começa, senta a bunda nessa cadeira aí, faz esse trabalho, que você não tem a oportunidade de escolher. Aí você acha que ele está falando com alguém, aí depois você vai ver que é o pensamento dele. Aí ele começa a viajar no pensamento dele. Ele começa a lembrar de casos, como que o Zuba contratou ele lembra de algumas bolas fora que ele deu, ele fala que ele acabou de usar um ácido, é legal essa parte também. O livro é muito cômico, com piadas autodepreciativas do narrador. Ele vai lembrando alguns casos de como ele chegou até o momento e vai tentando pensar em alguma ideia para escrever sobre esse embutidos de frango da granja Itaquerambu. E não vem à cabeça dele. Aí ele lembra de uma passagem que eu acho a mais engraçada desse primeiro capítulo, que é quando ele pega e lembra de quando ele foi falar com a diretora de relações institucionais, que ele lembra de uma mulher bonita. Acho que dá até para ler um trecho aqui do jeito que ele escreveu, que dá para ligar com a conotação sexual que eu falei. É dessa forma: fiquei filando a diretora de relações institucionais, tipinha magrela, 38, 40 anos. Aí é dessa forma que você vê, o livro se desenrola desse jeito. E nessa mesma história que eu acabei de começar a contar aqui, ele pega e lembra que ele estava drogado antes de ir e deu um monte de bola fora e só fez coisa errada e tinha mais um dia para o prazo. Aí ele pega nesse último dia, ele ainda tem uma ideia super, diz ele, foda, de um cara que chega numa aldeia de índios e lá tem frango. Aí ele não quer ser resgatado, aí ele esconde do helicóptero. Mas como que ele ia arrumar dinheiro para um helicóptero num vídeo institucional que é para passar para vendedores só, que o cachê dele era de R$800, como ele disse. Aí ele volta para estaca zero. O primeiro capítulo acaba dessa forma, dele lembrando dessas coisas, dessas passagens da vida dele antes e satirizando consigo mesmo, criticando a profissão de cineasta, falando que ele devia ser um publicitário, o que eu acho errado, porque eu estou no meio da publicidade e não dá tanta grana assim como ele está pensando, né?
Mas desse jeito, jeitão, daquele jeitão, né? E é isso, o livro é basicamente isso, é um livro muito bem escrito, recomendo a lerem. E quem curtiu, dá um like aí no vídeo e se inscreve no canal. Abraço, pessoal.